Olá, sejam bem-vindos ao podcast Hot News do Diário do Grão-Pará. Meu nome é Patrick Rocha e são 13 horas e 44 minutos do horário de Brasília. Trazemos para você notícias do Brasil e do mundo para que você possa ficar antenado e atualizado. Lembrando que os nossos episódios são disponíveis no YouTube e também no Spotify. Mesmo com o acordo de paz com guerrilheiros, violência na Colômbia está aumentando. Grupos dissidentes da FARC recusam o acordo e lutam para controlar rotas de drogas na fronteira com Venezuela. 23 pessoas morreram em confrontos esse ano. Começou com ações violentas na fronteira entre Colômbia e Venezuela, onde facções militantes dissidentes competem pelo controle territorial de lucrativas rotas de drogas que ligam o país sul-americano aos Estados Unidos e à Europa. Pelo menos 23 pessoas foram mortas em confrontos violentos no início do ano, seguidos por um carro-bomba mortal, e pelos assassinatos de um líder comunitário local e sua esposa. A retomada da violência ocorre mais de 5 anos depois que o governo colombiano assinou um acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, encerrando um conflito armado de 52 anos que matou até 220 mil pessoas e expulsou outras 5 milhões. O presidente colombiano Iván Duque prometeu acabar com a violência durante seu mandato, mas ele continua a atormentar as áreas rurais, onde a paz deveria trazer desenvolvimento e novas oportunidades, trazendo preocupações crescentes de que os dias mais violentos do país poderiam não ter acabado. Aqui está o que você precisa saber sobre o conflito na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Quem está lutando? As autoridades colombianas acusam alguns grupos de desencadear os recentes confrontos no estado de Arauca, no nordeste do país. O Exército de Libertação Nacional, o maior grupo guerrilheiro de esquerda no país, conhecido por sua sigla em espanhol ELN, e facções dissidentes das FARC. As FARC foram desarmadas e dissolvidas após um acordo de paz de 2016, um partido político formado com a mesma sigla, mas renomeado para Comunes no ano passado. Os grupos dissidentes das FARC consistem em combatentes rebeldes que se recusam a entrar no processo de paz. Entre eles estão os grupos que também estão em desacordo um com os outros. Embora a presença desses grupos na região seja relatada desde a década de 1980, a competição entre a ELN e as FARC em Arauca se intensificou entre 2006 e 2010. O presidente Duque, o ministro da Defesa Diego Molano e vários generais que visitaram a Arauca nas últimas semanas culpam a violência por causa da competição entre esses grupos, que, segundo eles, são fortalecidos com o apoio da Venezuela. O grupo colombiano alega que Caracas permitiu que esses grupos criminosos se refugiassem em seu território, permitindo que eles escapassem da perseguição pelas forças colombianas, algo que Caracas sempre negou. Os grupos lutam por rotas de contrabando de drogas da Colômbia para a Venezuela, uma porta de entrada para os lucrativos mercados norte-americano e europeu, de acordo com o governo colombiano. Por que agora? Os combatentes na fronteira pararam em 2010, depois que as facções em guerra assinaram uma trégua que dizia que, entre aspas, não haverá mais confronto entre revolucionários, fecha aspas. A essa altura, pelo menos 868 civis já foram sido mortos e 58 mil pessoas deslocadas das regiões, de acordo com o relatório da Human Rights Watch, HRW. No entanto, as tensões continuaram a crescer até que a violência estourou esse ano. Ainda não está claro o que desencadeou o confronto de 2 de janeiro, mas todos os grupos se acusam de desistir da trégua em uma tentativa de ganhar controle sobre a região. Qual é o papel da Venezuela? O governo da Colômbia há muito acusa o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de abrigar dissidentes das FARC e combatentes do ELN para destabilizar e exacerbar o conflito interno da Colômbia. Maduro negou repetidamente essas alegações. No entanto, foi apenas a primeira passada que o governo de Maduro lançou uma campanha militar para conter a violência em sua fronteira sul, admitindo pela primeira vez que os grupos criminosos colombianos estavam operando na área. A Venezuela enviou forças especiais e unidades de inteligência em março de 2021. Durante essa campanha, pelo menos 4 soldados venezuelanos foram mortos em confrontos com grupos criminosos colombianos no estado de Apure, na Venezuela. Segundo o Ministério da Defesa venezuelano, com milhares de pessoas buscando refúgio na Colômbia como resultado. A situação deixa a Colômbia e a Venezuela com o mesmo problema: a presença de grupos criminosos altamente qualificados que controlam parte de seus territórios fronteiriços. Mas como 2 vizinhos cercam quaisquer comunicação diplomática desde 2019, como a Colômbia, os Estados Unidos e a maioria dos países da América do Sul, não reconhece o governo de Maduro. Eles não conseguem desenvolver uma estratégia comum em torno de seus 2.219 quilômetros de fronteira. Quem está em risco? No centro do sofrimento estão as pessoas, principalmente grupos indígenas de Arauca, uma das áreas mais pobres da Colômbia.
As pessoas que vivem em ambos os lados da fronteira foram afetadas, com a ouvidoria da Colômbia escrevendo no Twitter na semana passada que o número crescente de cidadãos venezuelanos, principalmente de grupos indígenas do estado de Apure, está buscando refugiados dos confrontos. Grupos armados em Arauca e Apure ameaçam rotineiramente as pessoas para garantir o controle social, segundo o relatório da HRW. Essas ameaças são muitas vezes dirigidas contra pessoas que violam as regras dos grupos e para pressionar civis a fazer os grupos quererem. A Unidade de Vítimas da Colômbia registrou mais de 6 mil ameaças desse tipo em Arauca em 31 de dezembro de 2021. Um ativista de direitos humanos em Apure disse à HRW que é como se houvesse duas formas de governo. Eles ameaçam você 2 vezes e a terceira vez é a sentença de morte. O que poderia deter a violência? Todos os olhos estão voltados para a Colômbia, onde as eleições presidenciais são previstas para maio de 2022. Sob a supervisão de Duque, o processo de paz está em grande parte paralisado. Parte dessa pausa pode ser atribuída à pandemia de Covid-19, mas o presidente que fez a campanha contra o acordo em 2016 enfrentou 2 críticas pela falta de foco que seu governo dedicou à questão. De acordo com um estudo recente da Universidade de Notre Dame, menos de 1/3 do que foi estipulado no acordo foi totalmente implementado até o fim de 2021, com o número de líderes de direitos humanos assassinados do país em ascensão. Uma estatística importante que ajuda a indicar a situação geral da segurança no país. Muitos candidatos à presidência prometeram desfazer as políticas de Duque, mudando a abordagem da Colômbia em relação à segurança. Candidatos esquerdistas estão fazendo campanha pelo retorno à estrutura do acordo de paz e investindo recursos para implementar as promessas de acordo, enquanto candidatos de direita estão prometendo mais apoio às operações de segurança. O líder da esquerda, Gustavo Petro, sinalizou que está em aberto a restabelecer relações diplomáticas com Caracas e o governo Maduro. No entanto, não está claro se os 2 países podem começar a cooperar após o silêncio diplomático. Os Estados Unidos são o principal parceiro militar da Colômbia e o aliado mais importante do país. No final de 2021, durante uma visita, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, instou Duque a fazer mais para implementar o acordo de paz, recomendando que ele aumentasse e fortalecesse a presença do Estado nas áreas rurais. Essa recomendação segue anos de apoio econômico e logístico de Washington para pôr fim aos conflitos do país, do narcotráfico à guerrilha. Os militares dos Estados Unidos estão frequentemente presentes na Colômbia, por meio de programas de treinamento e operações conjuntas com as Forças Armadas colombianas. Em 2020, uma brigada do Exército dos Estados Unidos foi enviada ao país, incluindo em Arauca, para fortalecer as capacidades antidrogas. A Casa Branca também sinalizou que não se envolverá com o governo Maduro tão cedo. Mas para acabar com a violência em Arauca, o novo presidente terá que seguir uma linha tênue, abrir forma de comunicação com a Venezuela sem se distanciar dos Estados Unidos. Agora, eu gostaria de chamar o jornalista Augusto Avertano Rocha para colocar suas considerações e sua opinião sobre a questão. Mau exemplo. Depois que o Putin resolveu invadir a Ucrânia, agora os outros ditadores surgem do nada para tentarem fazer a mesma coisa. O pior exemplo surge aqui na América do Sul, quando o presidente ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ameaça invadir a Colômbia. Aliás, essa alegação de que é por causa do narcotráfico está furada, porque anos atrás ele declarou que parte da Colômbia pertence historicamente à Venezuela. É apenas uma desculpa furada para que ele possa invadir a Colômbia e trazer o inferno para a América do Sul. Se você gostou desse podcast e dessa notícia, por favor, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!